alegria nascida em Belém. E o texto está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todos os povos, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será um sinal: encontrareis o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Queridos, aqui nós vemos o pregador. Ele era um anjo, e era justo, que fosse assim, pois o maior e o último de todos os evangelhos vai ser proclamado também por um anjo. Assim como um anjo proclamou Jesus, o nascimento de Jesus, um anjo, ele vai tocar a última mensagem. A primeira mensagem que o anjo tocou aqui foi justamente de grande alegria. Agora, quando ele tocar, para que a trombeta da ressurreição se cumpra, já não será mais de grande alegria para alguns, mas será realmente para outros de uma tristeza muito grande, E a mensagem que ele diz é: trago-vos boas novas de grande alegria. Queridos, primeiro, então, que nós vemos que a alegria que é mencionada nesse texto, ela vem de onde? O que é essa alegria? Por que nós celebramos o Natal? O que é essa alegria tão grande? O povo, como os textos que nós vimos, andava em trevas, e o povo agora viu uma grande luz, e essa luz é Jesus. De onde vem e o que é essa grande alegria? Boas novas de grande alegria. A alegria da terra, ela é pequena. Essa alegria que nós vivemos hoje é trivial, mas o céu nos enviou uma alegria imensurável. Queridos, você pode ter momentos de alegria, quando você compra um carro novo, ou até mesmo usado, Onde você ganha os presentes agora, muitos ganharam presentes no Natal. Alegria de uma bebida, alegria da droga, alegria que são pequenas e passageiras, mas a alegria que Jesus dá, ela é imensurável. É uma alegria que não tem fim, é uma alegria que transborda os corações. O vinho, as bebidas, a música, as drogas, a alegria é passageira, mas o final é sempre amargo. E haja visto que nós vemos o que acontece com as pessoas, muitos se matam, muitos se suicidam, porque não tem encontrado a verdadeira alegria. A alegria anunciada pelo anjo do Natal é tão pura quanto duradoura, tão santa quanto ela é grande. Essa alegria que o Evangelho traz, ela não é uma alegria emprestada, mas ela floresce no jardim de Deus. Uma alegria que é Jesus. Mas, queridos, por que é que a vinda de Cristo ao mundo é uma ocasião de alegria? A resposta ela é muito simples, Primeiro, porque é cada vez mais um fato alegre que Deus esteja em aliança com o homem. Olha, Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem estava em guerra com Deus, e quando Jesus vem restaurar e trazer paz. Colossenses 1:27 diz: A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha, quando Deus olhar para nós, olhar para o homem, Ele não vai se lembrar dos nossos pecados, mas quando Ele olhar para nós, Ele vai se lembrar que o seu próprio Filho foi um homem. Por isso Ele vai se compadecer diante das nossas fraquezas. Deste dia em diante, quando Ele contemplar o pecador, se a sua ira arder, Ele se lembrará de que seu próprio Filho, como homem, esteve no lugar de pecador e suportou as dificuldades que nós temos. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva,
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram. João 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, há uma nova identidade em Jesus. Não há uma condenação, mas há uma identidade. A palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E é algo fantástico isso, porque até então o homem fazia de tudo para se chegar até Deus. É por isso que nós não podemos trazer os rudimentos antigos, trazer outras coisas para o Evangelho. Por isso que o Evangelho que nós pregamos é a graça. E nós como igreja, nós temos que defender a graça, defender esse Evangelho. Porque, queridos, muitas das vezes nós vemos as pessoas tentando trazer um novo Evangelho. É por isso que a gente sempre diz, né, que a reforma, ela sempre tem que acontecer, né? O Evangelho sempre precisa, não de mudar a base, mas alguns homens vão deturbando durante o caminho, né? Eu não sei se é para prender ou fidelizar mais as pessoas, mas Jesus Ele é a porta, Ele é o caminho, mas muitas igrejas têm colocado muitos quebra-molas no caminho, né? É igual aqui no bairro, né? Tem um tanto quebra-mola no bairro. E assim tem acontecido com o Evangelho. Muitas pessoas têm colocado muitos obstáculos. Olha, se você fizer isso, você vai zangar Deus. E quando o anjo disse: olha, eu trago novas de grande alegria. Grande alegria. Até então o povo vivia uma opressão da lei. Porque, queridos, até aquele momento, o povo de Israel, eles tinham uma receita, eles tinham uma lei, mas a lei era um peso sobre eles, e eles não conseguiam seguir o que a lei mandava seguir, e as pessoas, elas viviam sempre vivendo pela culpa, vivendo sempre pelo peso. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu consegui? E haviam as pessoas que achavam que tinham méritos, né? Os fariseus, eles mediam os méritos das pessoas. Você está agradando, você não está agradando. E haviam classes e tipos de pessoas diferentes naquela região. Haviam pessoas que se consideravam mais santas e até oravam dizendo o seguinte: eu mereço ser ouvido porque eu faço isso. E outros batiam no peito e diziam: miserável que sou, não sou digno de chegar na presença de Deus, porque sou um terrível pecador. Queridos, infelizmente, como eu disse, nós temos que trazer essas novas de grande alegria de novo para as pessoas. As pessoas têm que saber que nasceu um Salvador, amém? Que não é você que vai se salvar, que não é pelas suas obras, mas é pela graça. E quando você pensa em graça, né? Eu acho que uma das melhores formas da gente simbolizar isso seria os presentes, né, que vem chegar agora no Natal. Eu não sei se você já recebeu ou se vai receber presentes, mas aquela criança que foi levada, né, que não passou de ano, e o pai chega e dá o mesmo presente que aquela que passou, que aquela que teve boas notas. Esse pai, ele agiu com graça. Mas a nossa sociedade, ela está acostumada ao quê? Se você fizer, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. E Jesus tentou explicar a salvação pela graça de diversas formas. Ele fala sobre o trabalhador. Um homem sai a contratar pessoas e contrata uma pessoa para começar o trabalho pela manhã, e 5 horas da manhã o homem estava ali trabalhando no campo, e ele contratou: vou lhe pagar 200 dinheiros. E durante o dia aquele homem foi contratando pessoas, e faltando 1 hora para terminar o expediente, aquele homem ainda contrata pessoas, e na hora de pagar, dá 200 para todo mundo, 200 para você, 200 para você. E aquele que chegou às 5 da manhã fala: mas eu cheguei primeiro, vou receber o mesmo. Aí o dono diz o seguinte: isso é graça, eu dou porque eu quero, não é mérito seu. Entender o Evangelho é difícil, né? Porque nós queremos fazer por merecer, nós queremos
bater no peito e dizer: eu mereço a salvação, eu mereço ir para o céu, eu mereço. Mas o caminho é Jesus. E quando o anjo diz: eu trago novas de grande alegria, ele está dizendo para um povo que vivia na opressão da lei, que não conseguia chegar até a presença de Deus, porque os sacrifícios eram muitos, e aqueles que tinham muito dinheiro poderiam oferecer grandes sacrifícios, e eles se sentiam mais abastados, podiam dar grandes ofertas. E é interessante que o anjo chega para pastores. Gente, o pastor cuidava de 10 ovelhas lá no campo, dormia com as ovelhas. A mensagem não foi entregue nos palácios, mas ela foi entregue lá no meio dos humildes, mostrando quem é Jesus. Quando os pastores chegaram, não encontraram um palácio, mas encontraram Jesus numa manjedoura. Não encontraram um exército de anjos armados, mas com certeza em volta de Jesus estavam bois, ovelhas, jumentos, e Jesus ali no meio. Eu fico imaginando aquela criança, né, com os bracinhos abertos, que a criança faz assim, né, quer sair da manjedoura e dá os bracinhos para pegar, querendo dizer: olha, eu estou aqui, pode pegar, o evangelho está aqui, é a graça, você pode pegar. Criança não olha se você tem dinheiro, se você não tem. Assim é o evangelho, assim é Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, ele está aí para todos nós. É por isso que são novas de grande alegria. E às vezes nós falamos: como eu vou chegar até Jesus? Olha para a minha vida, olha para o meu passado, olha como eu tenho andado, olha quem eu sou. Mas é porque você é assim que Jesus morreu na cruz. Porque se você fosse perfeito, ele não precisaria vir. Ele veio porque todos pecaram, como diz Romanos 5. Nós somos justificados pela fé. É interessante que eu levei um tempo para entender esse versículo. Romanos 5, de 1 a 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, eu e você, nós somos justificados pela fé. Você tem que crer que você é o pior dos homens, mas o amor de Jesus é para você. Você tem que crer que você não tem mérito nenhum que você faça, obra nenhuma que você faça justificaria esse amor, a sua bondade, o seu dinheiro, as suas boas obras. É por isso que eu sempre falo muito com relação a isso. Olha, nós não vivemos o evangelho para agradar, nós não agradamos a Deus para receber a graça, nós o agradamos porque nós somos alcançados pela graça. Não há mérito em nós para que Ele nos escolha, não há. É por isso que quando Ele envia Jesus, e Jesus morre na cruz, Ele morre por nós. Por isso, queridos, que nós temos hoje que anunciar esse evangelho de grande alegria. Porque se nós pegarmos a nossa cidade, nós temos um grande número de desigrejados, pessoas que se afastaram do evangelho porque não conseguiam seguir as normas do evangelho, porque juntamente com a porta que é Jesus e com o caminho que é Jesus, veio muito quebra-mola. Aí as pessoas não conseguem andar, não conseguem correr e caminhar no evangelho, elas param. Olha, você desobedeceu, você desonrou o Senhor, quem é você? E muitos estão afastados das igrejas, porque não conseguiram alcançar aquilo que é inalcançável, porque você já foi alcançado pelo que é inalcançável, o amor de Jesus. Coisa fantástica, né? Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados,
mas devido à sua misericórdia. Tito 3, 4 e 6 diz: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. João 3,18 diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse versículo, ele é extremamente gracioso e perigoso, porque nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que elas não creem que Jesus é suficiente. São pessoas que fazem obras para tentar agradar a Deus. Queridos, infelizmente, tudo que você fizer, você não vai agradar a Deus. Por isso é que o texto diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós temos pessoas dentro das igrejas que foram batizadas, dão dízimos, mas não crê que Jesus é suficiente. Isso é muito sério. Na tal época de eu e você nós refletimos que não importa o que você faça, o que importa é o que Ele fez. A graça nos alcançou por uma vontade de Deus, pelo amor de Deus para conosco. Os pastores, quando ouviram essa notícia, eles estavam cientes de que estava se cumprindo aquilo que eles tinham ouvido. Porque, gente, as pessoas elas ouviam desde cedo: olha, vai vir um Salvador. E agora, quando os anjos falam sobre isso, eles sabiam que os pais, desde Abraão, diz que todas as nações seriam abençoadas. Os profetas falaram sobre isso, e agora o anúncio do anjo do Senhor aos pastores foi uma declaração de que a aliança de Deus foi cumprida. Para você nasceu hoje um Salvador. Deus já havia vindo à terra antes, mas não como Salvador. Deus já tinha visitado, mas não como Salvador, e agora Ele visita como Salvador. E você passa a ter expectativas pelo céu. Romanos 8, 24 diz: pois nessa esperança fomos salvos, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor seja com todos. Queridos, quando ressoar a trombeta, o nosso Senhor Jesus, Ele descerá dos céus. E como diz 1 Tessalonicenses 4,16: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. As novas de grande alegria é Jesus, o Salvador da humanidade. Não porque você merece, é por isso que é um presente gracioso. O presente não é porque você merece, é porque Ele te ama. Não é pelas suas obras, é pelo amor de Deus para conosco. Queria orar, eu queria te convidar a refletir sobre a sua vida. Talvez você tenha tentado agradar a Deus para receber o amor dEle, mas eu quero dizer que esse amor já foi dado. Talvez as suas obras não sejam boas, talvez você é preso a vícios, fez tantas coisas erradas no passado e você se sente indigno. Mas querido, aqui dentro desse santuário, nenhum homem é digno, nenhuma mulher é digna, ninguém. As nossas obras são trapos de imundícia, nós não merecemos. É por isso que é graça, é por isso que nós somos agraciados. Não há mérito em você,
o mérito é de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos e agradeça a Ele pelo sacrifício da cruz. Agradeça a Ele porque um dia Ele decidiu morrer por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Essa grande alegria que os céus proclamaram, ela é sua. É só receber Jesus dentro do seu coração. É tão simples, né? Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ser batizado. Olha, o ladrão na cruz, ele não fez nada disso. Ele só acreditou. Ele só teve fé que Jesus poderia salvar. É só você acreditar, que o resto Ele faz. Jesus, nós queremos agradecer, porque um dia o Senhor deixou a sua glória e habitou entre nós. Porque um dia o Senhor decidiu morrer na cruz por nós, mesmo não havendo em nós nada que justificasse esse amor. O Senhor nos amou, e nós agradecemos por esse amor. E nós queremos dizer, Jesus, que nós honraremos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós faremos como os anjos, nós proclamaremos essa graça maravilhosa. Nós diremos aos homens que a conta já foi paga, que o Senhor já fez tudo, e que nós entramos no descanso. Por isso, Jesus, que o nosso coração venha se encher com esse Evangelho, o Evangelho da graça, que venhamos libertar os homens que estão presos à religiosidade, à culpa e ao medo. Obrigado, Jesus. É no Teu nome que oramos.